na terra como é no céu. Deixe o céu descer. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer. 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 Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória pra sempre. Teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória pra sempre. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração e também o coração da sua família. Mais um culto online de adoração e louvor a Deus. Pegue a sua Bíblia, convida a sua família e vamos participar agora de um culto de louvor e adoração a Deus. Antes nós vamos orar. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, para a glória do Teu nome, revela-nos a Tua palavra, esta palavra que é poderosa, graciosa e maravilhosa, que a Tua palavra possa produzir salvação,
libertação e milagres em cada coração. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Então pega a sua Bíblia, nós estamos estudando o livro de João, você sabe, estamos estudando o livro de João. Nós vamos meditar agora no capítulo 6, do verso 16 ao verso 21. Então pega a sua Bíblia, vamos ler. Jesus anda sobre o mar. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e Jesus ainda não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 a 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e temeram. Porém Jesus disse-lhes: sou eu, não temais. E eles de boa mente o receberam no barco. E logo o barco chegou à terra, para onde iam. Nós estamos estudando o Evangelho de João. Quem que escreveu o Evangelho de João? O apóstolo João. Quantos capítulos que tem o Evangelho de João? 21 capítulos. E o que é que nós vemos no livro de João? João revela para todos nós, nos seus 21 capítulos, a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Ele mostra a graciosidade do Senhor Jesus. Ele mostra também a verdade. Ele mostra também que Jesus é a verdade, é vida, é o caminho. Então o propósito de João, ele mesmo escreveu aqui no capítulo 20, no verso 31. Abra sua Bíblia no capítulo 20, no verso 31. Verso 30 e 31. Jesus, pois, operou também na presença dos seus discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, por que João escreveu o seu Evangelho? É para que você possa crer em Jesus, para que você possa confiar em Jesus, como Cristo, como o Messias, o enviado de Deus. E você crendo em Jesus, você vai ter vida em Cristo Jesus. Em todo o Evangelho de João, nós vemos a graça do Senhor Jesus sendo manifestada. O que é graça? Graça é favor, favor não merecido. Nós não merecemos a graça do Senhor Jesus, mas Jesus manifesta a sua graça sobre as nossas vidas. Então, em todo o Evangelho de João, nós vemos a graça do Senhor Jesus se manifestando de uma forma gloriosa. O Evangelho de João tem 8 milagres. 8 milagres. Nós já estudamos o milagre do capítulo 2, do capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6, a multiplicação dos pães. Agora vamos entender este milagre aqui. Jesus andando sobre o mar. Então você precisa entender esse milagre. Você precisa entender este milagre. Tem um ditado popular que diz que navegar é preciso. Navegar é preciso. Você não pode parar, não pode desanimar, não pode desistir. Aqui mesmo no capítulo 6, no verso 60, a Bíblia nos diz que Jesus pregou um discurso duro. Duro é este discurso. Quem pode ouvi-lo? Ali vários discípulos estavam ouvindo o discurso de Jesus. E a Bíblia nos diz que vários discípulos abandonaram Jesus. Verso 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com Jesus. Não andavam com Jesus.
E Jesus perguntou para os 12, vocês querem ir também? E Pedro respondeu, Jesus, nós vamos permanecer contigo, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Meu irmão, minha irmã, olha, navegar é preciso. Agora, navegar com Cristo é uma coisa, navegar sem Cristo é outra coisa. A Bíblia nos diz aqui que os discípulos estavam enfrentando uma tempestade. Uma tempestade, eles estavam navegando no mar da Galileia, no mar Tiberíades, estavam navegando. E Jesus ainda não havia chegado no barco. No capítulo 14 de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 23, Mateus conta a mesma história. Conta a mesma história. No capítulo 6 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 45, Marcos também conta a mesma história. A mesma história. Lucas capítulo 8, Lucas também conta a história desta navegação. E eu quero até abrir um parêntese e perguntar para você, como que está a sua navegação? Como que está a sua navegação? A Bíblia nos diz aqui que os discípulos enfrentaram uma tempestade, o vento era contrário, navegavam vagarosamente. Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 23, a Bíblia nos diz que os discípulos estavam com medo, os discípulos estavam com dúvida. Os discípulos estavam com medo, os discípulos estavam com dúvida. Os discípulos estavam desesperados. Era a quarta vigília da noite. O que é a quarta vigília? É das 3 da manhã às 6 da manhã. A primeira vigília da noite, no calendário judaico, começa às 6 da tarde, das 18 às 21, das 21 à meia-noite, às 24, depois da 0 hora até às 3 da manhã, e depois a quarta vigília, das 3 da manhã às 6 da manhã. Então a navegação estava difícil, o vento era contrário, a tempestade jogava o barco de um lado para o outro. Mateus no capítulo 14, aqui, abra sua Bíblia aí no Mateus capítulo 14, a Bíblia nos diz que eles ficaram com medo, olha. Mateus capítulo 14, a dúvida tomou conta do coração deles, dos discípulos. A dúvida tomou conta. O barco era açoitado de um lado para o outro. Verso 24, o vento era contrário na quarta vigília da noite. E Mateus diz bem claro aqui, olha, estava escuro. Estava escuro. Eles estavam desanimados. Estavam com medo, estavam tendo dúvida. Como que está a sua navegação? Como que você tem navegado? A dúvida tem tomado conta do seu coração? O medo tem tomado conta do seu coração? O desânimo tem tomado conta do seu coração? O medo de morrer tem tomado conta do seu coração? Os discípulos aqui tiveram todas essas reações. Estavam com medo de morrer, estavam com medo. Marcos no capítulo 6, a partir do verso 45, Marcos também relata esta navegação difícil. Esta navegação difícil. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. E estavam navegando, verso 45, Marcos capítulo 6. E à tarde estavam no meio do mar, estavam sozinhos. Marcos acrescenta mais alguns detalhes. Mateus acrescenta alguns detalhes. Marcos também acrescenta alguns detalhes importantes. João no capítulo 6 também, alguns detalhes importantes. Em Lucas capítulo 8 também, Lucas acrescenta outros detalhes nesta navegação. E a Bíblia nos diz aqui no verso 48 de Marcos capítulo 6, que eles se fadigavam a remar, porque o vento era contrário, estavam fadigados,
estavam cansados, estavam aflitos, a navegação era difícil. Remavam e não saíam do mesmo lugar. Não saíam do mesmo lugar, porque o vento era contrário, o vento assoprava forte, ondas bravias, uma tempestade. Como que está a sua navegação? Como que você tem navegado com a sua família? Responda aí para você mesmo. Responda. Aí de repente aparece Jesus andando sobre o mar. Jesus ele dá esses detalhes, Marcos dá esse detalhe, Mateus também dá esse detalhe que Jesus aparece andando sobre o mar. Andando sobre o mar. E eles ficaram com medo. Ficaram com medo. Mateus capítulo 14 dá detalhes que os outros discípulos não dão. E a Bíblia diz que quando Pedro ouviu a voz de Jesus, Pedro falou: se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus falou com Pedro: venha. E Pedro andou sobre o mar, em direção a Jesus, olhando para Jesus. Mas de repente Pedro sentiu o vento forte. De repente Pedro teve medo. De repente Pedro teve dúvidas. E de repente Pedro começou a afundar. Mateus capítulo 14, a partir do verso 23. Verso 29, 30, 31. Pedro começou a afundar. Porque ele teve medo, ele teve dúvida, o desânimo tomou conta do seu coração. Ele começou a sentir medo, amedrontado, com medo de morrer. A dúvida tomou conta do seu coração. E de repente ele olha para Jesus de novo e diz: Jesus, salva-me. E Jesus estendeu a sua mão e salvou a Pedro. E novamente andaram sobre o mar. Eu quero só abrir um detalhe aqui para explicar para você. Olha, sobre é por cima. Você está entendendo? Não, sobre é por cima. Sob é por baixo. Pedro desceu do barco e andou sobre o mar. Ele estava flutuando, andando sobre o mar. Mas de repente ele sentiu medo, sentiu atemorizado, sentiu dúvida. Desviou seus olhos de Jesus e começou a afundar. Agora ele estava sob as ondas. Não sei se você já afogou alguma vez. Afogar é terrível. Eu já afoguei, né? Eu já afoguei umas 2 ou 3 vezes, quando adolescente, quando jovem. E Pedro estava se afogando. Pedro estava se afogando. Caminhando sob o mar, com água no pescoço. Meu irmão, minha irmã, como que tem sido a sua navegação? Você está navegando sobre o mar ou sob o mar? Com água no pescoço, a onda batendo no rosto de Pedro, ele afundava e voltava, e ele gritou: Jesus, salva-me. E Jesus estendeu as mãos e salvou a Pedro. E voltaram caminhando sobre o mar. Voltaram caminhando sobre o mar e entraram no barco. E Jesus repreendeu o vento, Jesus repreendeu o mar e houve bonança. E eles chegaram do outro lado do lago Tiberíades, do mar da Galileia. Meu irmão, minha irmã, como que está a sua navegação? Como que está a sua navegação? Eu quero mostrar para você aqui, olha, em João capítulo 1, verso 14, verso 16, verso 17. Abra sua Bíblia. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verso 14, João capítulo 1. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Olha, a graça do Senhor Jesus aqui
Verso 16, e todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. A lei veio por intermédio de Moisés, verso 17, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para esta verdade. Os discípulos estavam com medo, estavam com dúvida, estavam afundando, e de repente o Jesus gracioso foi em direção a eles. O Jesus gracioso andando sobre o mar, exercendo domínio sobre o mar. E depois Jesus entrou no barco, e o mar se acalmou, o vento cessou. Meu irmão, minha irmã, eu quero profetizar agora que a graça do Senhor Jesus está indo agora em sua direção, em direção da sua família. Ele vai repreender o medo, vai repreender a dúvida, vai repreender o desânimo, vai repreender o coronavírus, vai repreender a crise financeira, a crise conjugal na família. Ele está vindo ao seu encontro agora. A graça do Senhor Jesus, ela vem ao nosso encontro. Ela vem ao nosso encontro. Que coisa gloriosa. E o apóstolo João aqui, ele mostra a graça do Senhor Jesus se aproximando dos discípulos em uma navegação difícil. Em uma navegação difícil. Permitas que Jesus entre no barco da sua vida. Permitas que Jesus entre no barco da sua família. Permitas que Jesus entre no barco do seu coração. Todos nós sabemos que Pedro, André, Tiago e João eram pescadores. Estavam acostumados com o mar da Galileia. Dependiam do mar da Galileia. Preste atenção nesta verdade. Viviam em função do mar da Galileia. Eles amavam o mar da Galileia. Conheciam o mar da Galileia. Mas de repente, o Senhor Jesus, o Criador do mar da Galileia, apareceu na vida deles. Convidou Pedro, convidou André, os dois irmãos, depois convidou João e Tiago para segui-lo, para ser discípulos, para serem apóstolos. Agora vocês vão abandonar o mar da Galileia. Vocês não vão ser mais pescadores de peixe, mas agora vocês vão ser pescadores de homens. E Pedro seguiu a Jesus, André seguiu a Jesus, e Tiago seguiu a Jesus, e João seguiu também a Jesus. E por várias vezes, Jesus mostrou para os seus discípulos que ele exercia domínio sobre o mar da Galileia. Aqui no capítulo 6 de João, a partir do verso 16, o mar da Galileia ficou revolto, as ondas, o vento. E Jesus falou com o vento, cesse. Mar da Galileia, calma-te. E o mar se acalmou. Se voltarmos aqui, vamos voltar aqui no Evangelho de Lucas. Olha que interessante, Jesus mostrando para os seus discípulos que ele exercia domínio sobre o mar da Galileia. Em outra passagem, eles entraram no barco, Lucas capítulo 8, a partir do verso 22, e eles estavam navegando, e Jesus adormeceu, e de repente veio uma grande tempestade de vento, e eles gritaram, o barco enchia-se de água, eles estavam em perigo, verso 23, Lucas capítulo 8, abra sua Bíblia. Chegaram até Jesus e o despertaram, dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. E a Bíblia diz que Jesus se levantou, verso 24, repreendeu o vento e a fúria do mar, e cessaram, e fez-se bonança.
Que coisa gloriosa! E Jesus os repreende ainda no verso 25. Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Eu quero que vocês entendam que eu exerço domínio sobre o mar da Galileia. Eu quero que vocês entendam que eu sou o criador do mar da Galileia. E eles se maravilhavam, e dizendo uns aos outros: quem é este, que até os ventos e o mar manda e lhe obedecem? Então Jesus estava mostrando para os seus discípulos que ele era o dono do mar da Galileia. No capítulo 5 aqui de Lucas, abra sua Bíblia. Capítulo 5, é quando Pedro e André foram chamados. Quando Pedro e André foram chamados para seguir a Jesus, e Tiago também, e João, eles estavam pescando, pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Quer dizer, não pescaram nada. Tentaram pescar e não pescaram nada. Eles conheciam o mar da Galileia, eles tinham o barco, tinham as redes, tinham experiência, tinham força física, mas não pegaram nada. Aí Jesus vem, e Pedro permite que Jesus use o seu barco, e Jesus usa o barco de Pedro, e no verso 4, Jesus, depois de pregar para a multidão, Jesus falou para Pedro: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E o Simão Pedro respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E a Bíblia nos diz que eles lançaram a rede e colheram uma grande quantidade de peixes, e as suas redes se encheram de peixes. Meu irmão, minha irmã, Jesus estava mostrando para os seus discípulos que ele era o dono do mar da Galileia. Eles não dependeriam mais do mar da Galileia. Olha que coisa gloriosa, coisa gloriosa. No capítulo 4 aqui de Marcos, Marcos também fala, Jesus repreende a tempestade, e eles gritavam: Jesus, nós estamos perecendo. Não te importa que pereçamos? Marcos capítulo 4, verso 38, e Jesus levantou-se, repreendeu o mar e o vento: cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou, e o mar se aquietou. Meus discípulos, entendam que eu sou o dono do mar da Galileia. Eu exerço domínio sobre o mar da Galileia. Eu exerço domínio sobre os peixes do mar da Galileia. Só mais um detalhe aqui, ó. João capítulo 21. João capítulo 21. O Pedro, está escrito aqui, ó, o Pedro, capítulo 21, verso 2. O Pedro, o Tomé, o Natanael, o Tiago, o João, o André, domingo de manhã, resolveram ir pescar. Nós estamos com saudade do mar da Galileia. Jesus ainda não ressuscitou. Nós amamos o mar da Galileia, dependemos do mar da Galileia. Vamos voltar para o mar da Galileia. E eles voltaram e tentaram pescar e não pegaram nada. Não pescaram nada. João capítulo 21, não haviam ainda aprendido. Que eles precisavam depender do Senhor Jesus, confiar inteiramente no Senhor Jesus. Eles não haviam aprendido ainda que eles tinham que parar de duvidar do poder do Senhor Jesus. A princípio eles não creram na ressurreição do Senhor Jesus, não creram. Voltaram para o mar da Galileia, e quando estavam voltando sem um peixe sequer, Jesus ainda, de uma forma sarcástica, no verso 5, Jesus pergunta: vocês pegaram alguma coisa? Pegaram alguma coisa? Verso 5. E eles responderam: não. De uma maneira sarcástica, verso 5, João capítulo 21. Jesus perguntou para ele: vocês pegaram alguma coisa? E eles responderam: não.
não. Olha, não. Um não cheio de frustração. Um não cheio de decepção. Um não cheio de derrotas. Não pegamos nada. Estamos frustrados, decepcionados. Nós pensávamos que poderíamos voltar para o mar da Galileia. Nós pensávamos que a nossa sobrevivência viria do mar da Galileia, olha. E Jesus diz para ele, lançai as vossas redes à direita do barco. Estavam chegando na praia. Lance as vossas redes à direita do barco. E lançaram. E já não podiam tirar a rede, por causa da multidão de peixes. Meu irmão, minha irmã, que coisa gloriosa. Jesus, depois da sua ressurreição, ele mostrando para os seus discípulos que ele era o dono do mar da Galileia, que ele era o dono dos peixes do mar da Galileia. Ele exercia domínio sobre o mar da Galileia. Ele mandava e o mar da Galileia obedecia. Encheram aqui 2 barcos e de repente chegaram à conclusão, é o Senhor Jesus, Ele ressuscitou, é o Senhor Jesus, Ele ressuscitou. Aí chegaram lá na praia, já tinha peixe assado e pão assado. Se reuniram com Jesus e jantaram pão e peixe. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, até quando você vai ficar dependendo do mar da Galileia? Até quando? Até quando você vai ficar pensando que a sua sobrevivência é o seu mar da Galileia? Qual que é o seu mar da Galileia? Qual que é o seu mar da Galileia? É o seu egoísmo? A sua prepotência? A sua arrogância? Você pensa que faz, acontece. Mas a sua navegação está difícil. Você não consegue exercer domínio sobre o mar da Galileia. O vento é contrário e você não tem conseguido chegar a lugar nenhum. O vento está soprando forte. O medo tem tomado conta do seu coração. A dúvida, o desânimo. Precisa acontecer mais o quê? Para você entender que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Precisa acontecer mais o que para você entender? Pelo amor de Deus, navegar é preciso. Mas permita-se que Jesus entre no barco da sua vida, no barco da vida da sua família, no barco do seu coração. Abra o seu coração. Entenda que Jesus é o Criador do mar da Galileia. Jesus, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Salmo 24, verso 1. Jesus, Ele é o Senhor dos céus e da terra. O Senhor dos moradores da terra. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, Jesus é poderoso para repreender a tempestade. Jesus é poderoso para repreender os fantasmas do medo, da dúvida, do desânimo. Meu irmão, Jesus te ama. Quando é que você vai entender esta verdade? Aqui após a ressurreição, os discípulos entenderam. Pedro entendeu, o André também entendeu, o Tomé também entendeu. O Tomé é sinônimo de incredulidade, aquele Tomé que não cria, mas aqui ele creu, aqui André creu, Pedro, Tiago e João, eles creram. Quando é que você vai crer inteiramente em Jesus? Quando é que você vai aceitar Jesus como o Senhor da sua vida? Quando? Eu quero chamar a sua atenção para terminar. É um fato interessante aqui, ó. Jesus acalmando a tempestade. Por que Jesus acalmou a tempestade? Por quê? Olha, Isaías capítulo 4. Isaías fala profeticamente da bendita pessoa do Senhor Jesus.
Olha aqui, ó, verso 6. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. O profeta Isaías profetizou, capítulo 4, verso 6, capítulo 25, o profeta Isaías profetizou novamente. Capítulo 25, olha, porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. Então, Isaías está dizendo aqui, ó, no verso 1, capítulo 25 de Isaías, abra sua Bíblia. Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque tu fizestes maravilhas. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, entenda que Jesus é o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso, para acalmar a tempestade, para neutralizar as tempestades da sua vida. Vamos caminhar aqui mais um pouquinho, Isaías, é só mais um verso. Capítulo 32 de Isaías, e reinará um rei com justiça, verso 1, e dominarão os príncipes segundo o juízo. Preste atenção no verso 2, Isaías 32, 2, e será aquele varão como um esconderijo contra o vento. Olha, preste atenção. E como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Olha o profeta Isaías, o profeta messiânico, profetizando que Jesus é o refúgio contra a tempestade. A sua navegação está difícil, o vento é contrário, a tempestade tem vindo sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, o medo, a dúvida, tem vindo. Traga a sua vida agora para o Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus agora está vindo em sua direção. A graça do Senhor Jesus agora está vindo sobre a sua família. E Ele está dizendo agora: tempestade, cesse. Vento, acalma-te. Mar, acalme-se. Acalme-se, mar. E a tempestuosidade do mar vai cessar. A tempestade vai cessar. É porque Jesus te ama. E Ele quer ser o Senhor da sua vida, o Salvador da sua família. Entrega a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Confia nele. E o mais Ele fará. No capítulo 6 de João, no capítulo 14 de Mateus, no capítulo 8 de Mateus, no capítulo 8 de Lucas, no capítulo 6 de Marcos, no capítulo 5 de Lucas, no capítulo 21 de João, Jesus mostra que Ele exerce domínio sobre o mar da Galileia. Qual que é o seu mar? Qual que é o seu... Abandone este mar. Este mar revolto. Este mar que é contrário. Meu irmão, minha irmã, permita que Jesus entre no barco da sua vida. E a Bíblia nos diz que quando eles receberam Jesus no barco, eles chegaram. Chegaram do outro lado. E eu quero dizer para você, olha, que você vai chegar. Os seus objetivos serão alcançados. E o nosso alvo final é o céu. Você vai navegar com Cristo no barco da sua vida. E depois você vai estar com Cristo por toda a eternidade. Eu quero orar por você. Abra o seu coração agora e diga para Jesus: Jesus, entre no barco da minha vida. Entre no barco do meu coração, da minha família. Qual que é a tempestade que está assolando a sua família? Fale agora com Jesus, fale agora. Jesus te ama. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus,
Contempla o teu filho agora, contempla a tua filha, contempla essa família que está navegando com o vento contrário, navegando, enfrentando tempestades. Jesus amado, faz cessar agora a tempestade, faz cessar agora os vendavais. Jesus agora repreenda o medo, repreenda a dúvida, repreenda agora o desânimo. Jesus amado, entre agora no barco da vida do teu filho, da tua filha, desta família. E nós profetizamos agora bonança, profetizamos agora milagres. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe e muito obrigado pela sua atenção.